Oi, gente, estamos começando mais um vídeo e hoje o tema do vídeo vai ser: não espere que todas as pessoas sejam gentis com você. Por que que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que a gente sai de casa, a gente vai sim lidar com todos os tipos de pessoas, né? Com todos os caráteres possíveis. O caráter bom, a falta de caráter. E eu falo isso porque quando eu não vivia, né, minha vida em sociedade, eu comecei a ter uma vida um pouco mais social de pouco tempo pra cá. No início, eu me surpreendia com a falta de educação, de bom senso de algumas pessoas. Um exemplo, eu costumo ir no shopping e eu preciso usar cadeira de roda, porque lá eu tenho que me movimentar bastante, andar bastante, então eu não consigo fazer isso com as próteses, porque são distâncias longas e é muito cansativo. Óbvio que eu vou com a prótese, eu me levanto, eu dou minhas andadinhas e tal, mas de uma forma mais limitada, porque é muito cansativo, né, gente? Usar 2 pares de prótese não é brincadeira e andar longas distâncias é cansativo até mesmo. Ficar rodando ali no shopping por horas é cansativo até mesmo para uma pessoa que não possui nenhum tipo de deficiência. E com isso eu vou sempre com a minha mãe. Minha mãe já é uma mulher mais idosa. Ela vai fazer 70 anos nesse próximo ano. E muitas das vezes precisamos de auxílio de alguém para que segure a porta do elevador. E muitas pessoas que estão ali saindo do elevador, ou que estão ali esperando o elevador junto comigo e minha mãe, ela simplesmente, ou uma parte entra, e poderia dar, né? Gente, eu não sou ninguém pra ficar questionando nada, não. Eu não. Mas assim, eu acho que é uma questão assim de você ter uma empatia com o outro que tá numa situação mais de vulnerabilidade. Por exemplo, poderia segurar a porta para eu e minha mãe entrar e muitas pessoas nem sequer seguram ou entram na minha frente, porque depois que começar a entrar todo mundo, vai ficar um pouco mais difícil para entrar com a cadeira. E muitas pessoas não têm esse pensamento, elas simplesmente não estão nem aí. O que me faz pensar é que dá a sensação que essas pessoas elas acham que nunca vão precisar de alguém em algum momento, né? Porque em algum momento, algumas pessoas, né? Alguma dessas pessoas, elas vai estar em vulnerabilidade e vai necessitar de ajuda de terceiros para, sei lá, qualquer coisa. Um pneu do carro que estourou, furou, vai precisar que alguém ali a ajude. Ou sei lá, enfim, até mesmo que ela esteja com muitas sacolas na mão e precise que alguém segura a porta do elevador, ou quando elas ficarem idosas, enfim, nunca se sabe quando a gente vai precisar do outro. Então, isso me faz pensar muito, né, que algumas pessoas, elas vão ter comportamentos que não estão de acordo com o nosso caráter, né? E por isso que eu falo, as pessoas, elas são diversas, não vai existir todo mundo com aquela mesma mentalidade, com o mesmo caráter, com as mesmas atitudes, ações, e eu tenho aprendido a trabalhar isso dentro de mim. Que quando eu saio de casa, eu não devo esperar a empatia de todo mundo, entendeu? E que isso não deva me consumir de uma maneira muito negativa, a ponto de eu ficar triste, com raiva, chateada, enfim. Então, nós temos que aprender a lidar com todo tipo de caráter. Eu tenho aprendido muita coisa através desses livros, né, sobre estoicismo. Esse livro aqui também fala bastante sobre isso, do quanto a gente precisa aprender a lidar e não deixar que as atitudes do outro interfira na nossa vida de uma forma que vai nos desestabilizar de uma maneira muito ruim ali, que vai, tipo, a energia do dia vai se acabar, vai ficar com aquela energia ruim até o final do dia por causa de um acontecimento pequeno. Claro que tem situações que são extremas, aí já é uma outra questão, né, que nem vem ao caso, mas coisas mais, sei lá, que dá pra você deixar passar, segue o baile. O problema não está com você, sabe? O problema está com o outro. Muitas das vezes eu chego pra pagar uma pessoa no caixa, né, alguma coisa, eu falo bom dia, a pessoa não responde, aí eu falo obrigado, a pessoa tá nem aí. E aí, no começo, eu ficava bem, assim, nossa, gente, que custa? Que custa? Aquilo me deixava meio triste. Mas aí, de agora, não, é isso aí. O que eu posso fazer, sabe? Eu não tenho como mudar aquela pessoa, entende? É uma questão dela, não é uma questão minha. Eu vou procurar ser sempre educada com as pessoas, não sou perfeita, né? Eu também tenho os meus defeitos, todos nós temos nossos defeitos, mas tem coisas que, gente, eu acho meio assim, pô, que custa, né? Tipo, é o mínimo ali que você tem que ter. Nós vivemos em comunidade, nós somos comunidade. E muitas dessas pessoas que não fazem o mínimo são as que mais, às vezes, estão ali na internet pra querer lacrar, pra colocar os discursos lindos de empatia. Então, assim, existe muita hipocrisia no nosso mundo, né? Ontem mesmo eu estive no shopping, tinha pessoas usando a vaga da pessoa com deficiência e eu via que a pessoa não tinha deficiência.
É complicado, sabe? É complicado. Isso se deve muito à frieza, né, das pessoas, de muitas das pessoas. Mas claro, gente, que tem pessoas maravilhosas, extremamente educadas. Mas a gente não pode esperar que todos tenham um comportamento positivo em relação a nós. É igual pessoas que trabalham com o público, elas vão lidar com todo tipo de pessoa. Então elas já têm que meio que sair de casa já sabendo que vai lidar com pessoas mal educadas, com pessoas arrogantes, e tem que tentar trabalhar isso dentro de si para que isso não vire um problema psicológico para você, né? E muitas das vezes se transforma assim um problema psicológico a ponto da pessoa começar a ter ansiedades, porque não é fácil, gente, mas por isso que é importantíssimo que a gente trabalhe a nossa mente, para não esperar sempre positividade das outras pessoas, bons comportamentos das outras pessoas. E eu acho que se a gente começar a trabalhar mais sobre isso dentro da gente, estudar estoicismo, eu falo pra vocês, ó. Esse aqui já nem sei qual é quantos livros que eu já li sobre estoicismo, porque eu acho que é uma coisa que tem me ajudado bastante a ampliar os meus pensamentos e a entender um pouco melhor sobre mim, né? E como eu tenho que lidar com a forma que o outro vai tratar ou vai deixar de me tratar. E é isso, gente. Fica aí mais essa reflexão, porque talvez seja uma maneira também de vocês começarem a pensar e evitar, sei lá, situações que vão deixar vocês mais tristes, que vocês consigam trabalhar isso melhor dentro de si, para que consiga ter uma vida um pouquinho ali mais leve. Gente, por favor, tá? Eu peço encarecidamente que vocês se inscrevam aqui no meu canal, me sigam nas redes sociais, dê o like, comentem, porque isso vai me ajudar bastante. Quanto mais vocês comentarem, mais meus vídeos vão ser mostrados aqui na plataforma para outras pessoas. E é isso.